Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Eu me chamo Al, sou trader de opções há mais ou menos 4 anos e no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês um pouco sobre o operacional dessa operação que vocês estão vendo aí, esse raciocínio que eu utilizo aí e como eu escapei de inúmeros loss dentro dessa operação. Minha banca atualmente é R$100, então eu estou entrando com pouco, eu estou entrando com R$10, porque nesse vídeo eu estou iniciando uma série aqui no canal que eu vou chamar de Uma Consistência do 0 ao 1000, e dentro dela eu vou estar mostrando para vocês como é possível começar com pouco e como é possível alcançar a consistência e no futuro ter ganhos altos, tá? É um prazer ter você aqui. Eu já quebrei muita banca, tá? Já tive muito prejuízo, assim como você que possivelmente está vendo esse vídeo, e aqui dentro eu vou ensinar um pouco para vocês como fugir disso. Espero que gostem do conteúdo e sem mais delongas, editor, coloca a vinheta do canal. Vamos lá então, rapaziada, já estamos aqui na frente do gráfico e agora eu vou estar mostrando para vocês um pouco como funciona o meu operacional, como que eu trabalho, tá? Eu sempre acordo 7 horas da manhã, costumo abrir o gráfico 7h30, 7h40 e é 7h50 aí no gráfico, vocês estão vendo? Primeira coisa que eu faço é abrir os pares, vou vendo, fazendo as marcações, logo em seguida eu abro o site da Investing, investing.com/calendário econômico, e fico de olho bem aberto nas notícias, tá? Porque assim, operar em horário de notícia pode ser um problema muito grande e você pode acabar tomando um loss numa análise que é linda, mas é em cima de notícia, certo? E notícia não respeita a marcação, notícia não respeita a entrada, nem determinados valores que você coloca, tá? Ela simplesmente acontece e a gente não pode fazer nada. Então a gente se blinda contra ela. No dia 20, no qual é esse do vídeo, né? Eu gravo todas as telas das minhas operações. Eu decidi essa em específico, porque eu já tomei muito loss nesse tipo de operação. Aí eu encontrei um canal de baixa, numa região de suporte e resistência, tá? Então, suporte e resistência com confluência de canal. Linha de tendência de baixa, mais necessariamente, né? Dizendo. E assim, toda vez que o mercado se aproximava ou tocava, né, no canal, ela retraía ou explodia, né? Retraía tanto de forma para alta, tanto de forma para baixo, tá? Meu operacional, dentro dessa análise, e o operacional que eu utilizo no meu dia a dia é pullback, falso rompimento e retração. Nesse momento aí eu estava esperando a possível retração, até que eu percebi que o meu suporte estava um pouco abaixo, ele havia tido um suporte respeitado um pouquinho mais para cima da minha marcação. O preço já estava muito próximo, então eu não iria entrar nessa operação. Primeiro porque uma análise muito rápida que eu fiz ali não me deu todo o embasamento dos meus estudos, ensinamento que eu tenho ali dentro, sabe? Não tem todos os meus gatilhos, então eu não entrei. E porque a movimentação do gráfico, ela me mostrou que não era uma boa opção eu entrar para uma reversão, certo? Vou mostrar aqui no Paint rapidinho. Ó, a gente veio aqui com o nosso suporte, nossa resistência e o nosso canal, certo? E o porquê que eu não fiz essa análise? Se você voltar um pouquinho o vídeo, você vai reparar que o mercado veio da seguinte forma. Uma vela de compra que veio fazer o toque no nosso suporte, deixou um pavio e um corpo muito alto, tá? Deixa eu ajeitar ele aqui, para ficar bonitinho. Logo em seguida, a gente veio com outro candle, tá? De força também, porém com seu corpo um pouco menor. O pavio estava maior, mas é um pavio de reversão ainda, com um pouco de pavio de reversão de baixa, tá? Então os compradores não tiveram tanta força para estourar. E a vela seguinte, essa foi uma vela de força vendedora. E o que essa leitura de gráfico, essa leitura de candle, ela me mostra? Que essa vela em questão, logo em seguida, a gente teve a vela da qual eu não entrei na operação de reversão. Tá? Por que eu não entrei para essa reversão? Você pode ver se fala, nossa, eu entraria, teve um respeito muito grande. Pode até ter tido um respeito muito grande, mas eu não entraria para uma reversão, né? Que é um movimento de compra nesse caso, por conta desse candle. Dessa velinha em específico. Se você reparar, o mercado ele vinha em uma tendência de alta, porém essa vela jogou o preço lá embaixo. E isso me mostra, primeiro, o corpo desse candle é super sólido, não tem pavio de retração para compra, só pavio de retração para venda, tá? E ele engolfou o pavio e o corpo do candle anterior. Então esse candle me mostrou que se eu entrasse para uma retração era errado, por conta de que esse candle me demonstra força vendedora.
partir desse momento, se eu entrasse uma reversão, era uma operação 50-50. Havia, sim, a possibilidade dela romper, me dando loss, ou dela retrair, me dando win, certo? Mas, como as minhas operações eu evito fazer 50-50 e o meu operacional é focado em 3 estratégias para isso, para se caso não aconteça uma, eu possa focar na outra ou então na outra. Nesse caso, eu esperei então as outras duas, né? O pullback ou o falso rompimento. Todas elas vão precisar do rompimento, mas no caso o pullback, né? Vou desenhar aqui pullback primeiro para vocês verem. Eu precisaria romper a minha marcação de suporte, a vela teria que chegar na minha marcação e eu entraria com uma operação de venda, fazendo assim o pullback, o famoso jogar para baixo ou puxar para baixo. Pullback, puxar para baixo, que é quando o preço ele faz essa retomada para o meu suporte e ele joga o preço para baixo, continua na tendência, tá? Ou então eu poderia esperar um falso rompimento, que é o quê? Vou desenhar aqui rapidinho. É a movimentação de, ao invés do gráfico ele ficar, deixa eu colocar aqui na cor verde, ele tocar a marcação e voltar para baixo. Não, ele se mantém embaixo, certo? Ele se mantém próximo à minha marcação. Não tem força para jogar o preço lá embaixo, então ele acaba voltando o preço para dentro do canal, para dentro da reversão, para dentro dos seus suportes de resistência. E as velas seguintes demonstram força, deixando pavio ali, fazendo toque no meu suporte e jogando o preço para cima. É um falso rompimento. O mercado ele vem numa força de venda, essa força não rompe, não tem força para jogar o preço mais lá para baixo, ela acaba voltando, ou seja, ela não efetua o toque ali no meu suporte ou na minha resistência e volta o preço para dentro do canal anterior. Aí sim ele vem, faz o toque da minha marcação e joga o preço para cima. Então, isso tudo tem o meu tempo de operação, certo? Eu coloquei meu tempo de operação para 2 minutos e 30. Ou seja, eu posso entrar naquela operação, no máximo até o tempo de expiração tá em 2 e 30. Passou disso eu não entro mais, tá? E eu tenho a minha movimentação de vela. Eu sempre procuro movimentação de velas rápidas, explosivas. Não muito explosivas em questão de tamanho, mas aquela vela que sobe e desce deixando pavio, sabe? Não aquela vela que sobe devagarzinho, dificilmente deixa pavio para trás. E às vezes, na maioria das vezes, acaba rompendo e quebra todo o seu operacional, você acaba entrando por raiva dentro disso. Então, assim, essa operação, o primeiro loss que eu fugi foi por conta de uma leitura de gráfico, tá? Eu identifiquei esse candle e fiz a leitura de gráfico, a leitura gráfica dela, né? A leitura de vela. Identifiquei que o mercado, a vela anterior, ela poderia até estar vindo com uma força compradora, porém ela era pequena e acabou perdendo para os vendedores, tá? Então aqui eu fugi do meu primeiro loss. Esse foi o primeiro loss que eu escapei por conta da leitura de candles, tá? A leitura de velas, que é muito importante dentro da nossa análise. Porque o mercado são candles, né? A gente está visualizando o mercado dessa forma. Então é isso. Eu estava esperando um pullback ou então um falso rompimento. Vamos voltar para o gráfico aqui então para a gente ver o que aconteceu, tá? Você pode ver que o mercado ele veio, ele se manteve ali, ele rompeu. A vela ela ficou um pouco parada, ela não fez uma movimentação nem de retorno, nem de ida, então ela ficou ali tipo, eu vou romper, eu não vou ficar aqui, ele já tinha rompido no caso. E eu reparei, se você prestar bem atenção, eu tenho uma projeção para ele buscar o suporte desse canal. Certo? Ele está rompendo, vindo da resistência do canal, e a projeção gráfica é ele se rompimento, ele vem fazer o pullback e retornar. Essa é a projeção que a gente faz dentro do gráfico, sempre para buscar e entrar numa análise de forma correta, tá? O mercado rompe com uma força muito grande e eu coloco para mim que eu posso entrar para um pullback. Só que para mim entrar para um pullback tem outra questão. O mercado não pode deixar uma vela muito grande de reversão. A vela de força vendedora ela veio até lá embaixo, porém ela não pode começar a demonstrar força de reversão. Eu marquei depois o meu suporte primário lá, né, que eu tinha marcado para ver se tinha alguma confluência. E no caso ele não fechou com força de reversão, ele teve sim uma força vendedora até o final. Porém o candle seguinte eu não poderia entrar nele com um pullback. Primeiro que por mais que ele esteja ali efetuando a movimentação, que no começo foi bem devagar, sabe, mas ele não demonstrou nem tanta força de baixa, nem tanta força de alta. Quando ele demonstra a força de alta, ele vem sempre deixando esse pavio do topinho dele, me mostrando que os vendedores estão tentando. Eu não entraria nessa operação com pullback. Primeiro porque a minha análise ela está toda desenhada no primeiro suporte, agora resistência, e não nesse segundo que eu marquei.
Então eu não entraria. Novamente, uma operação 50-50. Tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Nesse momento, você pode ver que o gráfico ele está fazendo essa movimentação, deixando pavio, ele se aproxima, ele volta. Essa é a movimentação que a gente busca num pullback, tá? E no final, ele acaba retraindo. Essa é a movimentação do pullback. Eu não entrei nessa operação porque ele não entrou na minha marcação. Se você reparar bem, eu deixei um alerta ali próximo para quando o preço chegasse, eu entrasse. Lembra que eu disse um pouco sobre analisar o que está acontecendo no gráfico? Repare bem como o candle anterior à nossa vela de rompimento, ele formou um padrão que a gente chama de padrão doji. Ele é um padrão de incerteza. Isso quer dizer que o mercado não teve nem força para romper, nem para cima, né? Não teve força para movimentação de compra, mas também não teve força para movimentação de venda. Então a gente fala que é um padrão de reversão, porque ele não tem força para continuar a tendência, nesse caso a tendência de baixa. E a vela seguinte a gente fala que é uma confirmação do candle de reversão. Ou seja, houve um candle de reversão ali no caso do doji, e a gente vai interpretar esse doji pela vela seguinte. E essa vela seguinte é uma vela de força de compra. Tanto que se você mudar para gráfico um pouco maior, você vai ver que o mercado está em uma reversão de tendência, onde está retraindo para compra. Agora, nesse momento, meu operacional ele já muda um pouco. Mais uma vez, eu poderia ter entrado com pullback, só que com outra escapada de loss. O mercado ele veio e deixou um pavio muito grande. Se o mercado tivesse direto nascido e tocado lá em cima, eu poderia ter operado, mas como ele veio vir para baixo primeiro e depois para cima, eu não operei. Como eu não operei para um pullback, eu esperei o falso rompimento. Assim, seguindo agora aquele padrão que eu falei da rejeição da zona, tá? A vela ela veio muito próxima da minha marcação, ela não tocou, ela fez a rejeição, tá? Então ela jogou o preço para baixo, fez como se fosse um pullback. Teve, óbvio, pessoas que entraram no pullback, eu não entrei porque senão era a operação que eu teria. Então, assim, são todas operações 50-50. Por mais que estejam na cara que vão dar win, é isso que a torna 50-50. Porque às vezes pode estar na sua cara a operação, assim, ó. Pullback, você entra com pullback, você toma um loss. E olha só como ele veio depois com padrões de velas vermelhas vendedoras, sempre deixando pavio de compra. E o que eu esperei dessa movimentação? Eu esperei o meu falso rompimento. O preço jogou lá embaixo. Nesse momento, se a vela ela voltasse dentro do tempo de operação, eu pegaria ela para um pullback. Porém, não veio. A vela veio muito devagar e ali eu acabei não entrando na operação. Acelerei um pouco o vídeo para vocês verem. Olha só, novamente a vela engolfou as outras duas anteriores, mostrando compra. Então eu não entraria mais no pullback, porque primeiro, nascimento próximo da minha região de suporte, que no caso agora é a resistência, vela de força muito grande, deixando pavio de reversão para compra, engolfo nas duas velas anteriores, tá? E confluência com alguns suportes que eu já tinha usado antes, mas eu não utilizei eles para entradas, mas utilizei para fazer um pouco análise, como o rompimento no de baixo e agora o rompimento no meu suporte atual. Nesse cenário, depois desse suporte, a gente espera o quê? Movimentação da vela próxima ao nosso suporte, certo? Para fazer o pullback, aquele retorno na marcação e a explosão para cima, que era a operação que eu estava buscando. A vela veio com uma velocidade boa, sempre mostrando o pavio. Repare como ela desce, depois ela estica para cima novamente, demonstrando que tem força de compra. Então tá sempre deixando pavio. Essa é uma movimentação linda para a operação. Porém, nesse caso, ela não veio tocar no meu suporte. Ela ficou dentro da minha zona de suporte, ou seja, ela chegou ali próximo naquele espaço que tem entre a nossa marcação e um pouquinho do corpinho do candle, tá? Então ele veio nessa movimentação de sobe, desce, me demonstrando que leitura de vela. A vela anterior, ela veio com uma vela de compra. A vela seguinte, ela tentou romper, não teve força, então mostrou bastante pavio. Isso para mim já validou aquela zona como uma zona boa de compradores.
quer dizer que eu não entraria para esse candle porque eu já não tenho mais tempo de operação, mas eu entraria para o próximo se ele viesse dentro do meu tempo de operação. E repare bem que eu ainda encontrei uma micro de alta, tá? Então, assim, para confluir um pouco mais uma micro de alta dentro do mercado, onde ele veio fazer o segundo toque e possivelmente o terceiro toque mais pra frente. A vela nasce, a vela depois de 10 segundos ela toca na minha marcação e eu efetuo a entrada sim para um falso rompimento. Perceba como, dentre todas as outras operações que eu fugi do loss, essa é uma das únicas que aconteceram nessa análise que me deram uma firmeza muito grande, porque ele veio, fez a marcação, ficou alguns segundos ali embaixo, depois explodiu. Então, assim, espero que você tenha gostado dessa análise, tá? Vou deixar vocês um pouco o tempo dessa operação para vocês verem como ela foi muito bonita. É uma operação que, assim, por muito mais a gente teria tomado loss, tá? Por pressa, por não saber identificar filtros, gatilhos, não saber a leitura do gráfico ali, a gente acabaria tomando um loss nessa operação. Mas a gente acabou tomando muito cuidado na nossa análise e conseguimos dar um win nessa operação. Essa operação é muito bonita e olha aí os últimos segundinhos dela. Coisa linda. Lucro no bolso. E assim, fecha o gráfico e vai embora. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Espero que esse conteúdo te ajude no seu dia a dia, nas suas operações. Terão mais conteúdos como esse. Como eu disse, esse é o primeiro vídeo no canal, o primeiro vídeo da série. E dentre eles eu vou estar postando aqui tanto meus wins, tanto os meus loss. Se for um dia de loss eu vou postar também, tá? Não esquece de clicar no gostei, no botãozinho inscrito, inscreva-se. Compartilhe para seus amigos que operam também. Mostre para eles que é possível. E é isso. Valeu, falou e fui!